Olá, tudo bem? Tô eu aqui gravando vídeo de novo, super desbloqueada, gente, tô conseguindo um vídeo de cada vez e tá dando tudo certo. Então, eu tô aqui hoje para tirar dúvidas de vocês sobre o procedimento de microblending, tá? Tem muita gente me perguntando sobre como o procedimento funciona, se dói, a cor que fica, tá? Eu vou dar uma explicação breve para vocês, mas eu gostaria que sempre que tu tiver alguma dúvida ou tiver alguma pergunta ou algum comentário, tu coloque lá depois do vídeo, por favor, tá? E compartilha se tu conhece alguém também que tem dúvidas sobre o procedimento, que pensa em fazer e não sabe bem, não tá bem esclarecida sobre isso. Compartilha esse vídeo com ela, que eu acho que vai ajudar bastante, tá? Esse procedimento é um procedimento semelhante a uma tatuagem, a diferença é que ele não é feito numa camada tão profunda da pele, tá? É feito numa camada mais superficial. Isso faz com que esse procedimento ele se torne uma técnica semi-permanente. Ele dura de 6 meses a 1 ano, tá? São desenhados fios, né? Junto aos fios naturais, né? Se misturam aos fios naturais e dá essa impressão mesmo de uma sobrancelha bem natural, de um efeito bem natural, por essa técnica ser desenhada fiozinho por fiozinho, tá? O que mais que vocês precisam saber? Eu vou olhando aqui para não esquecer de nada, tá, gente? Os fios são desenhados de forma totalmente manual, tá, gente? E o procedimento ele dura em torno de 2 horas, tá? Para que esse trabalho seja feito com perfeição. Geralmente dura em torno disso, 1h50, 2 horas. Porque tem todo. Tu conversa com o cliente, tu explica para o cliente como é que funciona o procedimento, né? As dúvidas que ele tem, tu também já esclarece, tu ver quais são as reais expectativas do cliente, isso é bem importante, tá? Para saber se tu pode realmente aplicar essa técnica de fio a fio no cliente ou não, tem tudo isso, tá? Então, é uma técnica que é maravilhosa, tá? Todo mundo sempre sai muito feliz depois que faz esse procedimento, porque fica muito natural. Então, tu não precisa desmarcar nenhum evento. Se tu tiver no mesmo dia do procedimento alguma festa, alguma coisa para ir, tu pode ir tranquilo, tá, gente? Não fica vermelho, não fica inchado, não sangra, tá? Outra pergunta que é bem comum é se dói. Gente, não dói, tá? Antigamente, quando começaram a fazer esses tipos de procedimento, doía um pouco mais, tá? Por quê? Porque ainda não se entendia muito bem do procedimento, sobre técnica, profundidade de pele, né? Hoje, como é feito numa técnica mais com uma camada mais superficial da pele, acaba que o desconforto é bem menor, mas também é usado um anestésico, tá? Então, eu tenho clientes que eles chegam a dormir durante o procedimento, tá? Então, realmente, zero dor, tá? A pessoa não sente. Então, pode vir fazer tranquilamente, se esse é o teu medo, se esse é o teu receio, isso não acontece, não dói, tá? Vai ficar muito escuro? É uma outra pergunta. A cor escolhida, gente, ela tem que ser a mesma da corzinha natural dos pelos da pessoa. Porque os pelos desenhados têm que se misturar aos pelos naturais, tá? Então, a cor vai ser semelhante aos pelos naturais da pessoa. Então, não vai ficar forte, vai ficar de uma forma bem natural, tá? De repente, no primeiro dia, tu te estranha um pouquinho, em função de quê? Né? Tu tem poucos pelos, de repente passa a ter mais pelos, né? Então vai ficar um pouco mais, com mais volume. Mas assim, ó, fica bem mais natural do que pintar com sombra, por exemplo, né? Tem gente que tá acostumada a pintar diariamente com sombra, mas fica com medo de fazer o procedimento fio a fio. Fica bem mais natural do que isso, tá, gente? Como eu falei, tu pode ir num evento, sair do procedimento e ir pra um evento que ninguém vai te dizer assim, ah, tu acabou de fazer a sobrancelha. Não, tá? O máximo que vão te dizer, ai, nossa, como a tua sobrancelha tá linda, como a tua sobrancelha tá maravilhosa. E tu vai te sentir muito bem. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais de dúvidas, né? Que tipo de pigmento é usado? É usado um pigmento específico para a pele do rosto e específico para esse tipo de procedimento, tá? Então, eles são hipoalergênicos, né? Que são para não causar alergias. Isso também geralmente a gente faz uma ficha de anamnese primeiro, né, gente, que é para conversar com a cliente, se a cliente tem alergia a alguma coisa, né, se ela tem alguma doença pré-existente, como estão as condições dela de saúde naquele momento, se ela estiver gripada, se ela estiver não se sentindo muito bem,
tiver com um processo alérgico de rinite ou de qualquer outra coisa, geralmente é bom que ela não faça o procedimento nesse dia. É bom que a saúde esteja 100% para que tudo corra bem, tá? Mas os pigmentos, eles são sim hipoalergênicos. Então, comigo, por exemplo, nunca aconteceu de nenhum cliente ter alergia. Mas se a cliente chega, tá preenchendo a ficha e me diz, eu tenho alergia a isso, isso e aquele outro. É uma cliente bem alérgica a muitas coisas, tá? Existe um testezinho que se faz para ver se o cliente é alérgico ou não. Então a gente faz uns dias antes do procedimento, acompanha tudo direitinho, a cicatrização daquilo ali, para ver se vai reagir ou não, né? Se vai ter algum processo alérgico ou não. Mas geralmente não acontece, tá, gente? Não, mas existe um teste para isso, se por um acaso a cliente tiver algum receio sobre isso, se achar muito alérgica a outras coisas, pode ser feito sim esse teste de alergia. Eu vou perder os meus pelos naturais? Não, gente, de maneira nenhuma, tá? A técnica aplicada corretamente, tá? Ela até auxilia quando a pessoa tá com muita falha e não tá com paciência de recuperar suas sobrancelhas. Porque às vezes a pessoa tem falha e aí a gente começa a deixar crescer e começa a ficar aqueles toquinhos, né? Ai, aqui fica meio falhado, não fica tão preenchido, tá? Eu já fiz em clientes para elas deixarem as suas sobrancelhas se recuperarem naturalmente. E daí foi super tranquilo, as sobrancelhas ficaram cheinhas naturalmente. E depois que a técnica de micropigmentação foi saindo, né, no período de 6 meses a 1 ano, a pessoa já estava com a sua sobrancelha recuperada. Então, não faz com que os pelos caiam, tá, gente? Ela mantém os pelos naturais, só são desenhados outros pelos para se misturarem aos pelos naturais. Cria casquinha? Se tu fizer os cuidados que eu indico de forma correta, tá? Não vai criar casquinha. Mas naturalmente o processo de cicatrização, ele cria uma casquinha. A casquinha vai estar lá, ela só não vai parecer evidente, não vai ficar descascando de uma maneira feia, tá? Então ela vai ficar de uma forma mais natural mesmo, tá? Vai ficar brilhosinho porque tu vai passar a pomada, vai ficar mais grosseirinho porque a casquinha vai estar ali, mas ela vai cair de uma forma natural, não vai ficar parecendo aquele monte de casquinha. Então, se fizer os cuidados pós-procedimento do jeito que eu indico, da forma correta, não vai criar casquinha. Tem que fazer retoque? Cada caso é um caso, tá? Eu nunca prometo que não vai precisar de retoque. 75% dos procedimentos que eu faço não precisam de retoque, tá? Mas eu não prometo isso para cliente, porque isso tem a ver com os cuidados que a pessoa vai fazer depois do procedimento, se ela vai fazer tudo da forma correta que eu pedi. Tem a ver com o tipo de pele que ela tem, se ela tem uma pele muito oleosa, com medicações que ela toma, né? Com produtos que ela passa no rosto. Então, todos esses fatores influenciam. Então, o retoque é uma coisa que a gente geralmente deixa em aberto. Fala que depois de 30, 40 dias a gente vai avaliar para ver se precisa de um retoque ou não, tá? O material é descartável? Isso eu acho que era uma coisa que não precisava nem responder, né, gente? Sim, o material é todo descartável, todo esterilizado, tá? Isso são normas de saúde que quem tem estúdio de micropigmentação precisa seguir, tá? Isso é muito importante. Se tu for fazer procedimento em algum local, tu tem que prestar muito bem atenção nisso, tá? Existem contraindicações? Sim, tá? Existem contraindicações, que são diabetes, tá? Por demorar mais para fechar os ferimentos e para cicatrizar, como tu vai fazer cortes, né, para desenhar os fios. Mas assim, ó, se a diabetes estiver controlada, pode ser feito o procedimento, tá? Então não é aquela coisa assim, não, quem tem diabetes não pode de jeito nenhum. Não, se ela for controlada, pode ser feito sim. Melhor se tiver uma liberação médica para isso, tá? Mas se ela tomar medicação e estiver controlado, né, não for um caso ainda de tomar insulina, por exemplo, pode ser feito sim. Queloide, que é a má cicatrização, tá? Aí a gente sempre vai avaliar se o cliente já fez tatuagem, como é que ficou, se ela tem algum machucado, como é que ficou a cicatriz, eu sempre peço pra olhar. Se ela já fez cirurgia plástica, né, fez alguma cirurgia em seio, essas coisas, eu peço pra olhar as cicatrizes dela pra poder avaliar. Porque às vezes a pessoa nunca fez nada e diz que não tem queloide, né? Então é bom não arriscar, por ser no rosto, né, gente? Assim, como a técnica de
microblending, ela é feita numa camada mais superficial da pele, não é para ter problema com queloide, tá? Mas eu sempre falo esse tipo de coisa porque às vezes a pessoa é iniciante, não tá bem acostumada ainda com o peso da mão, com a camada certa da pele. Então, se ela pegar uma pessoa que tem queloide e ainda errar nesse tipo de coisa, pode não dar certo, né? Então, quem tem queloide, o ideal, principalmente se tu é iniciante, é não arriscar e não fazer, tá? Gestante, né? Grávidas não podem fazer. Lactantes, que são as pessoas que estão amamentando, só pode ser feito depois dos 6, 7 meses, tá? De amamentação. Hipertenso também não, a não ser que seja controlado, tá, gente? Eu geralmente procuro assim, a pessoa toma uma medicação por dia e com liberação médica, tá? Se tomar mais medicações, o ideal é que tu não faça, tá? Como eu falei, a saúde da pessoa tem que estar em perfeito estado, tá? Isso é bem importante. Tanto para os resultados, tanto para tu fazer o procedimento com mais tranquilidade, para o teu cliente também sair com mais tranquilidade, né? Para o cliente sair bem. Então, acho que esses esclarecimentos são para os profissionais iniciantes e são também para as clientes que têm essa dúvida. Se tu ficou com alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, né? Às vezes é muita coisa para ser falado, eu anotei as principais perguntas que me fazem, tá, gente? E é isso. Espero que essa dica tenha sido importante para ti e te ajude de alguma forma, tá bom? Um beijo!